Seja bem-vindo a esta pequena apresentação do software Quality Measure. Esta é a tela inicial que mostra os dados de registro de cada instrumento de medição cadastrado no programa. Observe que você pode fazer o upload da foto de cada instrumento para facilitar a sua identificação. Através desta tela podemos incluir instrumentos novos, deletar instrumentos já cadastrados e atualizar o cadastro dos instrumentos. Aqui é o cadastro de usuários. Então, apenas usuários do programa com permissão para edição de registros poderão efetuar essas operações, ou seja, incluir, deletar ou atualizar registros de instrumentos, conforme esta opção seja ou não assinalada no cadastro do usuário. Então, se essa opção for assinalada, o usuário poderá editar registros. E se esta opção aqui receber alertas de prazos vencendo, for assinalada também este usuário, no caso, ele vai receber alertas no e-mail dele sobre instrumentos de medição cujos prazos estejam vencidos ou próximos do vencimento, para que ele tome providências. Clicando neste botão, acessamos a tela de consulta, que mostra uma listagem de todos os instrumentos cadastrados no Quality Measure. Essa listagem possui diversas possibilidades de filtragem de registros para facilitar a localização de determinados instrumentos de medição cadastrados. Na listagem, cada linha corresponde a um instrumento de medição. Então, cada linha corresponde a um instrumento de medição cadastrado. Observe que o registro de cada instrumento é identificado com uma cor. Essas cores são atribuídas automaticamente pelo programa, com base nos seus respectivos prazos de calibração ou com base no status do instrumento, conforme ele tenha sido encaminhado para calibração, esteja reprovado ou inativo. A cor verde mostra os instrumentos que estão com prazo ok, cujo vencimento ainda está distante. O amarelo, o prazo vence entre 16 e 30 dias. O alaranjado, o prazo vence de 0 a 15 dias. E o vermelho já é prazo vencido. Lembrando que, quando um instrumento de medição entra no amarelo, no caso, os usuários responsáveis já começam a receber alertas nos seus e-mails. Esses alertas são emitidos diariamente, até que uma providência seja tomada com relação ao instrumento. Quando queremos alterar algum dado do registro de um determinado instrumento de medição, é só localizar o instrumento nessa listagem e então pressionar o botão Cadastro, que exibirá a tela de cadastro já com os dados do instrumento em foco. Então aqui, por exemplo, se quisermos localizar esse paquímetro aqui, paquímetro digital, clicamos sobre ele aqui na listagem e vamos no botão Cadastro. Aqui estão os dados de registro do instrumento. Assim, quando o instrumento retorna de uma calibração, precisamos registrar no programa a data dessa calibração, que é a data da última calibração, e os dados da calibração, que vêm relatados no certificado de calibração. Maior erro do equipamento, incerteza de medição e erro máximo permitido. Então, neste caso, precisamos alterar a data da última calibração, registrar o número do certificado e fazer o upload desse certificado, que deve vir em formato PDF, em algum formato digital. Feito o upload, o certificado digital fica armazenado no programa e poderá ser consultado futuramente a qualquer tempo, pois ficará adicionado ao histórico de calibrações do instrumento em questão. Para cada calibração sofrida por um instrumento, o Quality Measure calcula o erro de indicação do instrumento e faz o acompanhamento gráfico das variações desses erros ao longo do tempo. Então vamos ver aqui. Nesse paquímetro, no caso, nós temos aqui duas calibrações. Em 2018, esse foi o erro de indicação. Essa variação no erro de indicação pode indicar a ocorrência de desgaste ou outras avarias no instrumento. Então veja que de um ano para o outro o erro de indicação pode variar, indicando desgaste ou
outro problema com o instrumento, né? Outras informações sobre ocorrência durante a vida útil do instrumento podem ser registradas nas anotações gerais, né? Vamos ver aqui. Então aqui nós temos as anotações gerais, né? Podemos anotar aqui, por exemplo, que foi encaminhado para conserto em determinada data, né? E tudo fica registrado aqui para futuras consultas, né? Lembrando que apenas pessoas autorizadas poderão editar essas anotações. Cada instrumento tem seu próprio campo de anotações, né? Então, este paquímetro que está na tela tem o campo de anotações dele, né? Outro instrumento terá outro campo de anotações. Observe que nesta tela de cadastro, alguns itens precisam ser pré-cadastrados. Neste caso aqui, por exemplo, tipos de instrumento de medição, né? Se queremos cadastrar um paquímetro, por exemplo, precisamos primeiro preencher o campo referente ao tipo de instrumento. Neste caso, o tipo de instrumento é paquímetro, né? Veja que o tipo de instrumento não é a descrição do instrumento, ou seja, o tipo é genérico. O campo descrição, sim, é o campo que especifica melhor a qual instrumento de medição estamos nos referindo. Então, o tipo indica que é paquímetro. A descrição indica que é um paquímetro digital de 100 mm. Mas como podemos ter vários paquímetros digitais de 100 mm registrados, o que identifica mesmo o instrumento de medição é o seu código, que deverá ser gravado ou adesivado no instrumento. É esse código que o programa irá gerenciar. Outras informações são a unidade de medida, né? As unidades também precisam ser pré-cadastradas no programa, né? A faixa de medição, que indica a amplitude mínima e máxima de medições da escala do instrumento. A resolução, que indica a precisão máxima do instrumento. Neste caso aqui é um paquímetro de 1/100, né? A área da empresa onde o instrumento de medição está alocado, também precisa ser pré-cadastrada, né? A periodicidade de calibração do instrumento. Todas as periodicidades são pré-cadastradas, indicando o número de dias referente ao período. Assim, por exemplo, a periodicidade mensal corresponde a 30 dias, semestral, 180 dias, e assim por diante, né? A data de calibração é extraída do certificado de calibração, assim como o maior erro do equipamento, a incerteza de medição e o erro máximo permitido, que não pode ser, é claro, maior que a resolução do equipamento, né? Senão o instrumento tem que ser encaminhado para conserto ou descartado. Se o instrumento for aprovado na calibração, assinalamos a opção aprovado, preenchemos o número do certificado e fazemos o upload do mesmo para o programa, né? E, se clicarmos aqui, podemos fazer upload de um arquivo, né, do programa. Se o instrumento for reprovado, assinalamos a opção reprovado, né, e indicamos qual destino será dado ao documento, né? Quando o instrumento está em processo, ou seja, foi enviado para calibração, mas ainda não retornou, assinalamos o seu status como enviado para calibração e indicamos o local para onde o instrumento foi enviado, né? No caso aqui, local, o e-mail, pessoa de contato, telefone. E quando o instrumento por algum motivo não está em uso, apenas assinalamos o seu status como inativo, né? Lembrando que todos esses status, né, assim como o controle de prazos de calibração de cada instrumento, é feito aqui por meio dessa tabela e mostrado por cores, né? Sendo que essas cores, quando se referem a prazo, elas são as cores mudam automaticamente, né? Cada vez que se acessa a tabela. Conforme a data muda, a cor muda. Ainda continuando nossa apresentação, temos aqui o botão que mostra o histórico de calibrações sofridas, né? Aqui as calibrações anteriores, né? Então a gente pode chamar aqui nessa tabela
as calibrações anteriores e visualizar os respectivos certificados de calibração que estão armazenados no programa. Temos aqui também o cadastro de usuários, que a gente já viu antes, né? Que mostra aqui as permissões dos usuários, que a gente já falou, né? E os alertas que são enviados para o e-mail que estiver registrado para cada usuário. Através desse botão, o usuário pode criar ou alterar sua senha, né? Quando ele acessa o programa pela primeira vez, a senha dele está em branco, então ele deve vir aqui, né? Ele entrou com seu login lá na tela de login, então ele só vem aqui e altera a sua senha. Este botão aqui, relatórios, ele exibe este painel onde temos várias opções de relatórios, né? Dos instrumentos, conforme a gente queira exibir, né? Apenas o instrumento que estiver em foco na tela, apenas instrumentos aprovados, apenas instrumentos com prazos vencidos, apenas instrumentos com prazos vencidos ou vencendo nos próximos 15 dias, apenas instrumentos reprovados, né? Então esses são os relatórios que a gente pode obter, né? Incluindo ou não os instrumentos inativos. Aqui, por exemplo, vamos ver aqui apenas os instrumentos aprovados. Como é que é o relatório? Clicando aqui nesse link, né? O programa exibe para nós o relatório, né? Mostrando aqui, é claro, também o logotipo da empresa que foi feito o upload lá na tela de configurações, né? Na área restrita do programa. Basicamente é este o conteúdo do Quality Measure. Ficamos à disposição para outros esclarecimentos através do e-mail suporte@datalink.inf.br ou por meio de um ticket de suporte que pode ser preenchido na área restrita da empresa. Muito obrigado pela sua atenção.